Fala galera, Laerte Viana na área. O card do UFC desse final de semana não tá dos mais interessantes, é verdade, mas tem uma promoção especial para o meio pesado Bruno Lopes, que tá de olho no top 15. Se o Bruno vencer por nocaute técnico, o Dustin Jacoby, que até esses dias era ranqueado, as odds estão turbinadas e pagando incríveis R$7 para cada R$1 apostado no brasileiro. Você participa dessa promoção se fizer o cadastro usando o cupom Laerte Viana lá na Stake. O link tá fixado nos comentários ou aponte o celular para o QR Code que aparece na tela. Lembrando que você precisa ser maior de 18 anos e aposte apenas aquele dinheiro de pinga, de troco, que vai estar fazendo falta. Se tiver qualquer aperto, por favor, não aposte. Fechou? Recado passado, vamos para a resenha. Semana passada eu fiz um vídeo aqui falando sobre Jon Jones jogando a toalha, falando em alto e bom som durante uma resenha que está pronto, I'm done, que na tradução é tô ok, não pretendo mais voltar, basicamente anunciando que pendurou as luvas. Depois nas redes sociais, até numa interação com os fãs, disse que não tá nem aí se o UFC vai tirar o cinturão dele ou não, que inclusive já avisou os planos que ele tem para a organização, reafirmando mais uma vez que a aposentadoria é quase que oficial. E não é só o discurso, as atitudes também vão por esse caminho. O cara tá lá na Tailândia vivendo a vida como se não houvesse amanhã, curtindo noitada, gravando reality show, fazendo tudo menos treinar e se dedicar para a luta que na teoria seria a mais difícil da carreira. Digo a mais difícil não porque o Tom Aspinall é melhor do que todas as lendas que ele já venceu, mas sim porque no atual contexto, o americano é o mais velho da dupla, está na fase final de carreira, a performance contra o Stipe Miocic mostrou que, embora ainda seja um gênio, a velocidade, reflexo, mobilidade já não são a mesma e definitivamente o seu auge ficou para trás, diferentemente do garotão inglês que está na flor da idade, sedento pela maior oportunidade da sua vida. A situação do Aspinall é tão bizarra que ele veio a público revelar que está passando por dificuldades, problemas psicológicos porque está vendo a sua carreira sem rumo, está à deriva, o auge está sendo pausado e prejudicado por culpa de terceiros. Já são quase 2 anos como campeão interino, é o recordista da história do UFC e em julho agora completa 1 ano em que ele não pisa no octógono e a última atuação durou míseros 60 segundos, ou seja, em 1 ano o cara lutou 1 minuto. A situação não incomoda apenas ele, mas toda a comunidade do MMA. Diversos lutadores saem em defesa de que o UFC tire o título do Jones e contestam até mesmo se hoje a luta faz tanto sentido, porque a demora é tão grande que naturalmente o público vai enjoando e perdendo o interesse. Robert Whittaker disse que não entende o porquê em pleno 2025 Jon Jones ainda tem tantos privilégios. Chael Sonnen, que ficou conhecido justamente pelo poder midiático, saber vender, acredita que não há o porquê o público acreditar que um dia essa luta vai sair do papel. Revolta coletiva da classe de lutadores não é novidade, já tivemos outros casos, mas uma mobilização dos fãs nas redes sociais eu confesso que ainda não tinha visto nesse esporte. Para mim é algo inédito. Digo isso porque tá rolando um abaixo-assinado na internet que já conta com mais de 140 mil assinaturas pro UFC retirar o cinturão do Jon Jones. Exatamente isso, uma petição online, um movimento nunca antes visto no MMA para tirar alguém do topo. O abaixo-assinado enfatiza que Jon Jones possui o maior reinado de um campeão da história dos pesados, mesmo só tendo 2 lutas no período. Eles defendem que o fato de ter um campeão interino pronto para enfrentar o linear e que não acontece só pela simples vontade do Jones e de não querer lutar e não mostrar interesses de voltar tão cedo são suficientes para que o Dana White o destitua do posto e promova o Aspinall. Eu confesso para vocês que esse dado do Jon Jones ser o campeão com o maior reinado da história dos pesados no UFC me pegou de surpresa. Tava passando batido, nem tinha parado para reparar e quando eu fui ver, fui pesquisar, é exatamente isso. A luta dele contra o Ciryl Gane foi em março de 2023. De lá para cá, são 27 meses no topo e apenas uma única defesa em novembro do ano passado. O segundo reinado pertence ao Stipe Miocic, que por coincidência foi a última vítima do Jones, entre 2016 a 2018, quando ficou 26 meses com o cinturão. A diferença é que o bombeiro na época estava bastante ativo e venceu os melhores da sua geração, Fabrício Werdum, Júnior Cigano, Francis Ngannou, Alistair Overeem e o Daniel Cormier, que o venceu, ele se vingou 2 vezes depois. Ou seja, acredito que não há qualquer tipo de comparação em quem é o maior peso pesado da história do UFC, mesmo o Jon Jones tendo vencido o Stipe Miocic, correto? Em relação a esse processo de impeachment que estão tentando para tirar o Jon Jones do posto, o que mais incomoda e gera revolta, reclamações da galera é o Dana White estar completamente apático, não toma nenhuma decisão, não fala nada, mesmo vendo a categoria dos pesados sendo bastante prejudicada, travada, todo mundo se ferrando e o careca tá lá batendo na tecla nesse discurso repetitivo e cansativo que não empolga e não faz ninguém acreditar que o Jones vai voltar, falando que tem o sonho de fazer essa luta sair do papel, o que na atualidade, com todas as evidências, parece apenas um pensamento desejoso longe da realidade. A verdade é que o UFC vive um momento em que as estrelas estão cada vez mais escassas e o nome de Jones, por mais que
que não esteja no auge, ainda tem um peso considerável para as ações da empresa, principalmente na hora de negociar contratos televisivos, acordos milionários e por aí vai. Tirar o cinturão do John Jones agora é basicamente aposentá-lo de maneira oficial e encerrar por uma vez por todas esse sonho que a galera, que todo mundo do meio da luta tem de vê-lo lutando contra o Tom Aspinall. E isso definitivamente não parece ser um desejo do Careca. E aí ficamos em uma situação em que o UFC é basicamente refém do John Jones. Ele sabe o poder que tem e também tem a ciência de que no fundo, daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás, olhar o cartel do cara, ninguém vai ficar lembrando que ele correu do Tom Aspinall, que não quis essa luta, um ou outro. A grande maioria vai analisar o cartel, ver o tanto de lendas que ele bateu e falar, pronto, é o melhor de todos os tempos. São as conquistas, os nomes superados que vão ficar para a eternidade. A minha dúvida é, se até o Conor McGregor, que é a maior estrela midiática que esse esporte já viu, foi destituído do posto quando travou o peso leve lá em 2017/2018, por que o John Jones hoje em 2025 não acontece a mesma coisa com ele? Por que raios ele passa impune a tudo isso? Na opinião de vocês, qual é o motivo que faz com que o Dana White não tire o cinturão do cara, mesmo ele falando que não tem intenção de voltar a lutar? O que deveria acontecer? Por que o Careca tá nas mãos do John Jones? Qual é a opinião de vocês? Alguém aí ainda espera que ele volte? Coloque tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal porque é muito importante. E não esqueçam de votar em mim lá no Premier Best também, por favor, para dar aquela moral. O sexto round já classificou numa categoria e eu tô buscando a classificação em outra. Então vamos mostrar a força do MMA. Então, se vocês puderem ajudar no prêmio que elege, né, os melhores comunicadores do Brasil, vou ficar muito feliz. O link também vai estar aqui embaixo nos comentários. Vamos lá, porque é só a primeira fase. Eu tenho que classificar entre os 20 primeiro, conto com o apoio de vocês. Beleza? Amanhã, nessa sexta-feira, tem um resumão de notícias aqui para vocês. Final de semana chegando e novidades vindo por aí na próxima semana. Começo de junho, segunda semana de junho, talvez? Tudo vai mudar aqui no canal. Tamo junto.